Então Jerubbaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo com ele estava. E se acompanharam junto à fonte de Oreb, de maneira que o arraial dos Medianitas ficava para o norte, no vale de fronte do outreiro de Moré. Então os Medianitas estavam no vale, né? E disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os Medianitas na tua mão. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Então Deus começou a fazer um psicotécnico celeste. Ou seja, ele começou a eliminar o extra, aquelas pessoas que estavam ali só por estar, né? E disse: olha, diz para Gideão, diga para o povo, quem for medroso, estiver com medo, volte. Então Gideão reuniu o povo, né? Tinha 22.000, e disse: quem tiver com medo, quem tiver temeroso, pode voltar. E então voltaram, né? Voltaram 22.000 homens, foram embora, e ficou só 10. Que coisa, hein? Coisa terrível. A multidão dos Medianitas era muito grande. E você pode até perguntar: a multidão dos problemas que eu enfrento é muito grande. Mas não se preocupe não. Maior é Deus do que os teus problemas. Basta você crer. Então Deus, aqui no capítulo 7 de Juízes, Deus manda Gideão mandar o povo beber água. Vai, manda o povo beber água. E aquele que beber com a boca na água, esse será reprovado. Mas aquele que beber levando a água até a sua boca, esse será aprovado. E assim fez. Incrível. E restou apenas 300 homens. 300 homens para enfrentar uma multidão enorme, que alguns calculam de 120.000 homens. Uma coisa impossível. Geralmente o exército ataca o inimigo 3 por 1. Mas aí estava ao contrário. Era uma infinidade de medianitas contra 300 homens. Deus vê a qualidade e não a quantidade. A quantidade de covardes e medrosos e de pessoas despreparadas iria botar tudo a perder. Mas Deus sabia que com 300 homens preparados, corajosos, ele iria vencer. O que você tem na mão para vencer? É pouca coisa que eu tenho na minha mão. Não dá para vencer? Dá sim. Deus pode fortalecer o que você tem. O azeite da viúva pode multiplicar. E você pode conseguir. E Gideão ficou com 300 homens. E Gideão, como um homem criterioso, você tem que ser criterioso. O que é ser criterioso? É você saber dar o peso certo, a coisa certa, a medida certa, saber pesar e medir as coisas, abalizar as situações. Você não pode ser emocionalista. Gideão não era emocionalista. Ele devia ter pego os 300 homens, botado uma espada na mão e sair gritando: ai, vamos vencer, Deus está conosco. Mas ele não fez isso. Por que ele não fez isso? Ele era criterioso. O cristão deve ser criterioso em tudo que faz. O precipitado sofre muito. Você não pode ser precipitado. Você tem que ter a sua segurança, saber. E foi isso que Gideão fez. Gideão diz: espera aí, antes do Senhor nos dar vitória, nós vamos lá observar o que eles estão falando acerca da gente. E eles foram. Gideão chegou até perto do inimigo e ficou escutando. E lá, um dos inimigos falava: rapaz, eu tive um sonho ontem à noite. Eu sonhei com um pão queimado, um pão tostado, arrodeando o arraial. Um outro inimigo discerniu o sonho certo.
O outro disse: rapaz, isso é bem Gideão que vem aí com muita raiva, com muita ira, com seu exército. E ele discerniu certo. Então Gideão disse: opa, Deus está conosco. Deus começou a dar sonhos e gerar medo nesses caras. Voltou e preparou toda uma tática. Você tem preparado uma tática de vida? Qual a tática de vida que você tem preparado? Ou você está na vida só por tal, o que vier você enfrenta? Você está aqui assim sem critério, andando no giro da venta, como dizem as pessoas. Você precisa de um plano. Você, não, porque o que o Senhor botar na minha vida eu vou fazer. Não é assim, rapaz. Deus quer o bem para todo mundo. Mas por que todo mundo não vence? Você acha que Deus ama o rico que está na sua mansão mais do que o pobre que está debaixo da ponte? Ou Deus ama mais o pobre do que o rico? E o pobre está lascado e o rico está na boa. Deus ama igual. Deus ama o pobre da mesma forma que ama o rico. Mas alguns tiveram um plano de vida. Muitas vezes tem pessoas que são paupérrimos, pobres, porque eles não têm plano de vida, eles agem loucamente nesta vida e acham que a vida perdoa. A vida é dura para quem é mole. Você tem que ter um plano de vida. O que é que você quer da vida? Ou você espiritualiza demais as coisas, porque se eu me arrepiar e um anjo aparecer e tal. Não. Você tem que ter um plano de vida. O que é que você quer desta vida, rapaz? No momento que você souber o que você quer da vida, Deus abençoa. E Gideão percebeu: opa, eu quero vencer os medianitas. Eu vou fazer um plano aqui. Ele percebeu que os medianitas estavam num vale. E o vale tem eco. Tem eco. Então eles disseram: ó, cada um vai levar sua espada, seus cântaros, suas tochas. 300 tochas, cântaros e espada. Vamos atacar de noite. Não era o costume da época atacar de noite. Hoje a maioria das guerras são à noite. Mas antigamente não. A maioria das guerras era de dia, com hora marcada e tudo mais. Para você ver como Gideão foi criterioso e sábio. As guerras antigamente, naquela época, tinha até hora marcada. E tinha até aqueles cabas que iam tocando bombo na frente, né? E os cabas matando e eles tocando, fazendo barulho e tudo. Mas Gideão disse: não, peraí. Vocês vão descer de madrugada, de noite. E eles vão estar dormindo. E você, todos de uma vez só, vão quebrar o cântaro. E vão fazer barulho, balançar as tochas. E vão dizer: espada do Senhor, espada de Gideão, espada do Senhor, espada de Gideão. E assim fizeram. Se infiltraram no terreno do inimigo. E quando foi próximo ao inimigo, que estavam todos num vale, e diga-se por sinal, estes inimigos eram vários povos inimigos, não era um povo só, não era só os medianitas. Estavam ali vários povos de várias nacionalidades diferentes. Então eles não se conheciam muito bem, eles não se conheciam mutuamente. Eles estavam tudo ali juntos. De dia eles se viam, mas de noite eles não se reconheciam. E foi justamente isso que Gideão sabia. Você precisa de um plano de vida. Você precisa saber onde você quer chegar para tomar o caminho certo. Porque quem não sabe para onde vai acaba chegando num lugar onde não queria ir. E Gideão deu a ordem, os caras quebraram os cântaros, balançaram as espadas, as tochas, gritaram, e aquele eco daquele vale ecoou tremendamente. Aqueles caras se acordaram já sonhando pesadelos, tendo pesadelos, e quem passava na frente deles, eles metiam a espada. E assim eles se mataram, se destruíram. Mutuamente eles se destruíram. Tudo isso foi a mão de Deus. Porque a mão de Deus, ela age na inteligência. A mão de Deus, ela age nos planos. Vamos parar dessa que Deus age assim loucamente, a gente vai andando, leva uma topada e ganha uma bênção. Não.
Existe um plano, existe, para o Messias vir a este mundo, não houve um plano. Então Deus é um Deus de projetos, Deus de planejamento, Deus criterioso, Deus analítico que analisa as coisas com muito cuidado. Execute um plano na sua vida, faça um plano na sua vida. Veja alto, veja grande. Veja o que Deus, o grande e todo-poderoso, pode fazer por você. Seja criterioso como Gideão. E Deus te dará vitória. Em nome de Jesus. Amém.